Eu queria convidar você a ler um texto bíblico. Obrigado, viu, abençoado. Um dia eu vou ter um cabelo assim, não sei. Eu lerei um texto bíblico que está contido no Evangelho de João. Tão conhecido que se você não quiser abrir a Bíblia, mas é bom que abra. Capítulo número 10. E o versículo também de número 10. João 10, 10 diz: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. É assim? Eu vim para que tenhas vida, e a tenha com ou em abundância. Jesus, já na última semana do seu ministério, irmãos, ele decidiu deixar esta mensagem, que para mim é um dos textos áureos da Bíblia. Por quê? Porque ele fala de vida, Fabiana, Camila, ele fala de vida, Camila. Mas, todavia, porém, viver a vida não é simplesmente existir. Valdirene, muitas vezes as pessoas pensam que viver a vida é simplesmente, se é que pode dizer assim, existir. E eu quero informar, eu gosto de botar um fundo musical, achando ruim. E eu quero informar que viver a vida não é simplesmente, se é que pode dizer assim, existir. Viver a vida é viver a vida em propósito, com um foco, com um objetivo, com um alvo. Se nós vivermos a vida simplesmente por viver, a gente faz aquilo que normalmente é uma prática natural da humanidade. Você já ouviu a frase? Tem pessoas que param e ficam simplesmente vendo a banda passar. Ela para, a vida passa, tudo passa, e ela diz, Zé Pagodinho já sabia uma frase, e por isso fez uma música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é o quê? Viver sem propósito, viver sem objetivo, viver sem um porquê. Isso é simplesmente existir sem um modelo, sem uma referência. Mas quando Jesus aparece com essa mensagem, irmão de Deus, ele diz, não, peraí, para tudo. Eu não vim aqui neste mundo só por vir. Eu vim para que tenhas vida. É claro e evidente que a gente sabe que Jesus estava falando no aspecto espiritual, vida eterna, vida com Cristo, vida com Jesus, teu nome é escrito no livro da vida. Todavia, porém, eu queria levar o seu raciocínio pensante, a sua massa cefálica, o seu cérebro, para pensar qual o propósito da sua vida. O que nós estamos fazendo como propósito? Talvez você me diga, eu preciso terminar os estudos, eu preciso me casar, eu preciso fazer isto, mas aquilo outro. Isto são objetivos, mas todo objetivo traçado tem um propósito. Foi dito aqui um objetivo com um propósito. O que foi dito? Que nós vamos ali na frente mais construir um templo maior, espaçoso, adornado, para que todos nós, a família vivendo o chamado, adore ao Senhor, com as mãos erguidas, louvando, exaltando, como foi feito aqui. Há um objetivo e um propósito, e esse propósito nós vamos alcançar. Nós não estamos aqui simplesmente porque existimos, mas porque tudo que Deus desenhou foi com propósito. Aí a pergunta desta noite é: qual o teu propósito?
teu foco? Qual o teu objetivo? Por muitas pessoas não saberem o foco, o objetivo, o propósito, elas correm o tempo todo, a vida toda, para ganhar o mundo inteiro, mas perde a alma, perde a essência da vida. Isaías, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse nesse mesmo evangelho de João: o que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Deixa eu detalhar esse texto de uma forma mais literal e orgânica, no aspecto psicológico do texto. Jesus estava dizendo, em outras palavras, do contexto, do subtexto, estava dizendo de uma certa forma o seguinte: não adianta você trabalhar tanto, se matar tanto, se doar tanto, mas não ser feliz no seu propósito, no seu objetivo, no seu foco. Não adianta ser assim. O que é que adianta você e eu trabalharmos tanto, mas não trabalharmos nós com nós mesmos? A pergunta segunda desta noite é: eu estou bem comigo mesmo? Eu consigo ficar sozinho? Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é a capacidade de se sentir sozinho, estando só ou acompanhado. Solitude é a capacidade de ficar sozinho, mas não se sentir só. Deu um nó na sua cabeça, não, né? Solidão é a capacidade de se sentir sozinho ou acompanhado, mas mesmo assim se sentir só. Solitude é a capacidade de estar sozinho, mas não se sentir só. Por quê? Quem está bem consigo mesmo dificilmente se sente só. Porque quantas vezes você e eu já dissemos: Deus, vem aqui, por favor, vamos conversar, deixa eu desabafar contigo. Você nunca fez isso? Eu já coloquei uma cadeira no meu quarto e disse: Deus, senta aqui, vamos conversar. E eu não vi ninguém sentado ali, mas de repente eu estava conversando com a minha alma e chorando em lágrimas, sentindo a presença de alguém que eu não via, mas senti. Você pode não estar olhando para o ventilador, mas eu estou sentindo o vento que ele está gerando. Mesmo assim aconteceu comigo. Perceba bem, quando o Espírito de Deus é chamado para cuidar da sua alma, você consegue não perder a alma. Porque se o ser humano perder a alma, ou eu, irmão Valdirene, Josefa Gama, ou minha mãe 3, ele pode até existir, mas ele é uma múmia. Se o ser humano perder a razão da existência, a alegria de viver, o prazer de ser humano. Porque existem pessoas que hoje só são ser, mas não são humano. Como assim, pastor? Não sei que consegue agredir uma criança inocente. Ele é ser, mas não é humano. Perdeu a essência da alma, o prazer da vida. Mas eu dou glória a Deus essa noite, porque todos nós que estamos aqui, porque estamos com a alma saboreada pela presença do Espírito Santo. E quem tem a presença do Espírito Santo não consegue se sentir sozinho, vazio. Por quê? Porque o Espírito Santo preenche de dentro para fora de uma forma tão grande que é como se você pegasse e enchesse uma garrafa PET de água até a tampa e não sobrasse mais espaço para colocar mais nada dentro dela. É quando o Espírito Santo chega, invade o seu interior e você não consegue se sentir sozinho. Interessante que eu fiz aqui 7 tópicos e nada do que eu fiz eu estou falando. Todavia, porém, eu queria que nós entendêssemos algo muito interessante para os dias que nós estamos vivendo. Quando você entende que a vida não é só existir por existir, é viver com propósito. Todo dia que você acorda, você diz: é uma oportunidade de recomeçar. Deus está me dando uma
oportunidade de mais um dia, uma página em branco para eu reescrever a minha história. E o bom é que quando o Espírito de Deus entra em conexão com o nosso espírito, aí entra aquele texto bíblico que é um dos textos áureos da Bíblia. Essa pessoa não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é isso? Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Glória a Deus. É bom a gente entender um raciocínio muito claro, que se você vive com propósito. Aqui tem um casal que tem quantos anos de namoro? 2. Quantos anos de noivado? Tem? Poucos meses. Mas vocês não vão casar, amém? Vão casar? O que é isso? Propósito. Aliança, o anel, não é só trocar de dedo. Não. Trocar de dedo é um ato simbólico. Mas haverá uma transformação radical. Porque ele não é mais dele, ela não é mais dela. Ambos se unem e se tornam um. É assim ou não? Isso é o propósito e o foco de um relacionamento. Tem as 3 fases. E quando chegamos à etapa do casamento, não significa que acabou. Significa que todo dia é uma oportunidade de uma nova conquista. É uma oportunidade de um novo recomeço. De um está dizendo para o outro: foi você que eu escolhi para viver até o último dia da minha vida. Ninguém casa para divorciar. Todo mundo casa para terminar o dia. Às vezes acontece uma situação ou outra, mas eu estou falando de propósito. Esse é um dos propósitos da vida do ser humano. O ser humano existe 3 fases que todo brasileiro sabe bem, e o nordestino ainda, e o sertanejo ainda mais. O ser humano nasce, cresce, reproduz. Vocês ficaram na fase do reproduz, né? Glória a Deus. Então entenda, se o ser humano tem essas fases, o que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo em cada fase, dentro do histórico, dentro do propósito que Deus colocou para mim, para você? Deus não lhe colocou aqui nesse mundo simplesmente para vir a este mundo, passar por ele e ir embora. Mas Deus colocou você a este mundo para mudar a história de alguém, para transformar a vida de pessoas, para ser referência de alguma coisa. Ei, talvez alguém olhe para você e para mim e diga: eu não sei por que ele consegue ser feliz, eu não sei por que ela consegue ser feliz, eu não sei porque ela consegue estar de pé. Eu queria tanto ter aquela alegria, eu queria tanto ter aquela felicidade, eu queria tanto ter aquele prazer, eu queria tanto. Ei, sabe o que é isso? Você está sendo espelho na comunidade onde você está. Deus seja louvado. Quem vê isto, quem vive isto, quem vive assim, está vivendo com propósito. Para mim, não existe propósito para mim se na minha vida a primeira coisa que eu pensar ao acordar não for Deus. Para mim, meu amado, não existe propósito na minha vida se ao acordar e eu perceber que eu estou respirando, eu estou enxergando, ouvindo, não há propósito maior se eu primeiro não chegar no meu pensamento a seguinte informação: gratidão a Deus. Porque quando eu entendo o propósito da minha vida, eu entendo por que eu vim e por que eu fui enviado e quem me enviou. Você sabe muito bem que a ciência diz, ou Isaías, ou Raul, 3 bilhões. Você sabe o que é isso? É 1/3 da população do mundo. Quando há uma conjunção carnal entre um casal, 3 bilhões de espermas sobrevoam até o útero da mulher. E desses 3 bilhões, um é escolhido. E quem é esse um? Você. De 3 bilhões, um é escolhido. Quem é esse um? Eu. De 3 bilhões, um é escolhido. Quem é esse um? Nós. Aí você acha que dos 3 bilhões não poderia ser outro. Por que foi você? Porque Deus tem um propósito.
Aleluia. A questão é que tem gente aqui com a interrogação perguntando a si mesmo: meu Deus, eu nunca parei para pensar isso. Qual é o meu propósito? E eu quero lhe informar com alegria, um dos teus propósitos que Deus tem para você é que você seja um canal de mudança, não só para você mesmo, de você com você, mas de você para com o próximo. Nós vivemos em uma mudança, em um período constante de metamorfose. O que é metamorfose? Quem já viu aqui uma borboleta, uma lagarta se tornando borboleta? Aquilo ali é uma metamorfose. É um ato de transformação quando a lagarta deixa de ser lagarta e se torna borboleta. O que é melhor, ser lagarta ou borboleta? Claro, borboleta é quem for. Então, nós, seres humanos, seres humanos, nunca deixe de ser humano. Sempre seja um ser mais humano. Nós, seres humanos, estamos sempre em fase de mudança. Uma coisa é você aos 6, Josefa Pedro. Outra coisa é você aos 12. Outra coisa é você aos 20. Outra coisa é você aos 30, 40, 50 e dos 60. Aí chega a fase do ui. Perceba bem, mas nós estamos em fase de transformação. Mas a Bíblia diz no livro de Joel que até na velhice, a senhora riu porque se achou velha, mas a senhora não é velha. Até na velhice, os idosos darão frutos. É um hino. Ai. Então, perceba. Em que fase você está? Dos 30, dos 20, dos 40, dos 50? Pastor, eu tenho tanta saudade do meu passado. Mas o passado passou. Você pode guardar lembranças, e lembranças boas. E por favor, delete aquelas que não te fizeram bem. Delete as amizades que não te fazem bem. Delete de perto de você aquilo que não te traz paz. Nós não estamos em uma fase de transformação para pior. Nós estamos em uma fase de transformação para melhor. Mas para isso, nessa fase de transformação, Margarida, nós precisamos entender que nessa fase de transformação eu preciso evoluir. Se eu não evoluo, alguém vai evoluir e passar na minha frente. Eu preciso evoluir para estar nesta batalha de melhora em melhora. Porque a Bíblia diz que o dia vai nascendo pouco a pouco até ser dia perfeito. Amém. Então, nesta fase de transformação, você está onde? Está no casulo ainda? Você está na fase da lagarta ou já está a borboleta? Independente da fase que você esteja, o importante é você entender que você viva com propósito. Se o passado te faz lembrar de boas situações, aleluia, amém. Guarda, arquiva e nunca deleta. Mas se o passado te traz tristeza, apaga, deleta, esquece, porque Deus é aquele que faz eu e você recomeçar hoje, e Ele joga todo o nosso passado no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que dele já não se lembra mais. E por que eu vou ficar lembrando do meu passado ruim? Esquece o passado. Porque ninguém consegue viver uma fase de mudança, transformação, metamorfose, se não deletar o passado. A sua mente nada mais é do que um HD de computador. Fase frontal, frase, região unolateral direita, unolateral esquerda. E aqui, eu esqueci o nome agora, meu Deus. Mas esse HD aqui, quando chega nos 40, você está arquivando tudo desde os 6 meses de idade, 1 ano. Quando chega nos 40, o HD está lotado. Você precisa apagar. Mas peraí, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu vou deixar para lá. Isso aqui, não, isso aqui é precioso para mim. Deixa eu guardar aqui. Mas, quando você faz essa limpeza interior, pastor, não é o Espírito Santo que faz? Mas Jesus disse para a igreja, lá em Apocalipse capítulo 3, que estavam batendo na porta. Se eles deixarem,
ele entrar, ele entrava. Se eles não quisessem que ele entrasse, ele não entraria. Então, parte de mim o querer que essa limpeza interior aconteça. Senhor, eu preciso ser limpo, não faça isso. Para quê? Para que eu tenha uma vida com propósitos. Ô irmão, amém? Você veio ao mundo, eu vim ao mundo. Você teve filhos, e esses filhos estão crescendo, e você vai só ver eles crescendo e está bom demais assim? Não, você ainda tem muita lenha para queimar. Você ainda tem muito para produzir, você ainda tem muito para receber, também tem muito para dar. Porque só recebe aquele que dá. Porque tem hora de tanto eu receber, eu estou tão cheio que não tem espaço para colocar nada. Então eu só recebo quando eu dou. Então dê tudo aquilo que você produziu de bom, de tudo aquilo que você viveu com propósito. Dê o quê? Dê conselho, dê experiência, dê intercessões, ofereça orações. Ei, faça o quê? Seja um ombro amigo, seja uma pessoa que é ponte, onde as pessoas não passam por cima, mas através de você, elas mudam de fase. Perceba bem, você vive com propósito. Se alguém disser para mim que este culto não sentiu a presença de Deus, possivelmente eu fique um tanto preocupado. Mas se você disser para mim, eu senti a presença de Deus, aí eu vou dizer para você, esse foi o propósito. Porque não é normal nós virmos à casa de Deus e não sentirmos a sua presença. Esse é o propósito. Por isso que o salmista já diz, eu vou alegre quando me chamam. Vamos à casa do Senhor. Propósito do domingo à noite, você fez muito bem. Vem aqui. Quem está arrependido diz amém? Ninguém. Eu quero te aconselhar. Deus te dá 6 dias na semana. E o 7º Ele dá o dia todo. Você tem momento de adoração aqui na casa do Senhor? 4ª, 6º, domingo. Faz um esforço. E quando você não puder de jeito nenhum vir, dê pelo menos o domingo à noite. Para Jesus já é um excelente propósito. Porque quando eu dou para Jesus o que eu tenho, Ele dá para mim o que Ele tem. E quem é que tem mais algo de valor? É eu para dar para Jesus ou Jesus para dar para mim? Então eu preciso dar a Ele e Ele vai me dar o que Ele tem. E o que é que Ele me dá? Graça, alegria, esperança, ânimo, vigor, propósito inquestionável. O relógio não é crente. Irmãos, eu vou encerrar agora. A pergunta que ainda está na sua mente, se tiver, sai daqui com a seguinte convicção: eu não vou, se eu estava vivendo sem propósito, a partir de hoje eu não vou viver mais sem propósito. O desejo do nosso coração era começar a construção em outubro, mas a gente precisava de uns alqueires, a gente precisava de um arquiteto, a gente precisava de um engenheiro, e a gente não podia pagar. Então Jesus disse: espere. A esperar não é a capacidade da maioria dos seres humanos, principalmente para quem nasceu de 7 meses. Esperar não é uma capacidade da maioria dos seres humanos. Eu em outubro não entendi, mas em setembro não entendi, mas em outubro eu recebi a ligação: pastor, a planta de cima, a planta de baixo vai ser feita mais isso e isso e isso. Eu disse: meu amigo, pelo amor de Deus, o Egito, o nome dele é Egito, o Egito. Mas o Senhor falou, e não disse o custo disso. Aí Jesus falou no meu ouvido: mas eu não te mandei esperar, e você não esperou com propósito? Eu disse: sim, Senhor. Aí o Egito disse: o custo disso é 7.000 reais. Como eu não fico em pé, não tem como cair. Aí quando ele me disse isso, eu disse: amém, e para a igreja? Se para a igreja eu vou dar um presente. Ei,
A igreja aqui em Sete Casas é projetada do alicerce ao teto. Sabe por quê? Porque isto é viver com propósito. Mas o objetivo da gente não é só construir um prédio bonito, isso aí é o que menos importa. É ter a presença de Deus. Esse é o propósito. O objetivo da gente é não perder nunca essa harmonia de família, vivendo um chamado específico com propósito. Perceba. Ajude a criar o seu neto. Seu neto, né? Não, é dela. Ajude a criar o seu neto, Josefa Pedro, com propósito. Qual propósito? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Viva com propósito. Qual propósito? Eu não darei um passo, como disse Moisés. Eu não sairei daqui se o Senhor não tiver comigo. Eu não vou fazer nada se o Senhor não concordar comigo. Se Ele disser não, é não. Se Ele disser sim, é sim. Se Ele disser pare, é pare. Se Ele disser continue, continue. Mas eu não faço nada sem a direção do Senhor, disse Moisés. Mesmo assim somos nós. Faça tudo com propósito. E assim, nada vai dar errado. Amém? Quem vai sair daqui com propósito diz amém? Aleluia. Vamos orar, amados. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo. Tu, cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o conselho divinar. Glória a Jesus. Tem alguém para Jesus? Glória a Deus. Tem alguém que esteja pensando exatamente isso no seu cérebro? Se viver com propósito, o primeiro passo é entregar minha vida a Jesus, eu vou fazer isso hoje. Tem alguém pensando assim? Se tiver, está convidado. Glória a Deus. Eu tenho uma absoluta convicção. São pelo menos 35 anos vivendo em um propósito. Eu posso dizer, a melhor coisa que eu já fiz. Glória. Tem alguém para Jesus? Não? Sim? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de saber o propósito que o Senhor trouxe teus filhos aqui. A família vivendo o chamado, Senhor, se reuniu para glorificar o teu nome. E eu acredito que como um cheiro suave subiu as tuas narinas esse culto de hoje. Senhor, não deixe, Senhor, que os nossos corações batam por bater, mas batam com um propósito. Pai, que a nossa existência seja para transformar a vida de pessoas através de nós por causa de Cristo. E que a nossa vida, Senhor, nunca desejemos o objetivo de desagradar a Ti, mas viver um propósito contigo. Pai, te agradecemos por este culto, por esses visitantes lindos e abençoados que vieram. Que eles venham mais vezes, Senhor. Que nós, por acaso, se não podemos o receber como eles merecem, que eles nos perdoem, que nós vamos ter um espaço para receber eles com alegria e muito mais ânimo, entusiasmo e prazer. Mas que eles entendam que a vinda à tua casa hoje à noite foi a melhor coisa para ter uma segunda-feira especial, uma terça-feira marcante, uma quarta-feira inesquecível, uma quinta-feira cheia da tua presença, uma sexta-feira com teu Espírito, um sábado poderoso, e domingo nós estaremos aqui de novo para glorificar o teu nome. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, te magnificamos, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, quarta-feira nós temos um estudo específico no
livro de Atos dos Apóstolos. Vamos estar estudando o capítulo 9. Quem está disponível quarta-feira à noite diz amém? Amém. Jesus. Eu acho que isso vai aumentar. Quem está disponível quarta-feira à noite diz amém? Amém. Melhorou. Quarta-feira, faça um esforço para estar conosco. Aí quinta, para os irmãos que não sabem, temos a quinta-feira do jejum. Para aqueles que quiserem participar do grupo do jejum, é toda quinta-feira de meia-noite de quarta a meio-dia de quinta. E na sexta-feira nós estaremos aqui um culto de ensinamento abençoado. E no domingo, se você não estiver vindo nem na quarta, eu espero que você venha, nem na sexta, eu espero que você venha, porque o culto é nesse clima. No domingo eu aguardo você também. E você vai sair daqui melhor do que chegou. Eu sei que o povo sertanejo gosta de falar o que pensa. Quem está saindo daqui melhor do que chegou, diz amém? Amém. Eu acho que só 5 ouviram. Quem está saindo daqui melhor do que chegou, diz amém? Amém. Meu Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do lindo, divino, poderoso, meigo Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você chegar, aonde você for, de onde você vier, aonde você pisar, em nome de Jesus. E aqueles que estão felizes dizem